E ela começou com 50 alunos. Como que se tornou o que é hoje? Como você fez uma universidade que tinha 50 alunos de medicina chegar a esse tanto que tem hoje? Gestão. Que tipo de gestão? O que você faz de diferente das outras faculdades? Por que a pessoa tem que escolher a UCP? E por que todo mundo escolhe a UCP? A UCP é um pedacinho do Brasil em si, memorialmente, né? De costume do Brasil. A UCP, nesse sentido, quando começamos. Tanto que tinha grupo de negociação, tudo com alunos já aproveitados dentro da instituição brasileira. E a UCP hoje, ela sempre foi voltada a mais espaço com o acadêmico. Em Cidade Leste, devido a ficar muito longe, fica mais difícil para mim. Mas todos os problemas que vêm, seja da UCP, por telefone, trabalhando em home office, tudo é resolvido por mim. Quando chega em mim. Quando não é resolvido antes, né? Quando não é resolvido antes. Mas quando não conseguem resolver antes, porque funcionário é difícil. Quando você acha 10 funcionários, tem 3 que é difícil. Uhum. Eles agem de uma forma na sua frente, mas pelas costas agem de outra forma. Então nós temos essa dificuldade. Como eu estou mais full time em Pedro Juan Cavaleiro, lá ele já não é mais... Mas na rédea, não, né? é mais ali, sabe? Quando sabe que pode dar problema. A galinha só engorda com os olhos do dono. Exatamente. Esse é um ditado que meus sócios têm que entender isso. A galinha dos ovos de ouro tem que cuidar. De perto, cerca. Com os olhos em cima. Com os olhos em cima. Porque, como vocês falaram, é muito fácil você encontrar um funcionário, o aluno chega para um funcionário e o funcionário está no celular, tá no computador e faz de conta que o aluno é um zero à esquerda. Vendo Naruto? A metodologia de Carlos Bernardo e o CP Pedro Juan Cavaleiro não é essa. Então a gente se preocupa, professor não pode ser estúpido. Professor tem que ter educação para falar com o aluno. E a mesma coisa é recíproco. O aluno também tem que ter educação. Claro que nessa quantidade de aluno que temos, tem muitos mal educados. Tem. Você está entendendo? Mas nós temos os 10% também de percance de professores rançosos, né? A gente, quando vê que tem futuro, a gente chega, conversa e resolve. Agora, quando você conversa 3, 4 vezes não resolve. E outra coisa, quando o professor reprova toda a classe, mas problema aconteceu com o professor. Mas aquela classe, naquela matéria, ela foi 20, 30% de reprovação, tá normal. Quando ultrapassa isso, naquela matéria, aí você pega, não, esse professor, os alunos são ruins dessa equipe aqui, desse grupo, mas aquele mesmo grupo de alunos, em outras matérias, todo mundo teve 20, 30% de... É um balanço, né? De como é que tá. Aí vai na outra, mesma coisa. E naquela, que é você que é o professor, você reprovou 80%, igual já aconteceu? 70%? Não tem sentido. A faculdade, ela... Tem que apertar e soltar. Nós temos auditores, e eles observam... os professores às vezes nem percebem, mas eles observam tanto o professor como o aluno. Você não pensa que o aluno faz o que quer e como queira. Não é assim. Só que nós respeitamos a ética de ambos os lados. Não tem essa de professor perseguir aluno. E não tem essa de aluno perseguir professor. Então nós nos preocupamos com esses detalhes. Outra coisa, na UCP nós temos grupo de advogados. Acontece alguma coisa com o aluno. O aluno liga, a família liga, nós resolvemos. Acontece um acidente com o aluno. A gente fica sabendo, vai atrás, ajuda a resolver. Sempre é assim. A UCP participa disso. Todas as pessoas que foram vítimas injusta ou injustamente de algum tipo de situação, de injustiça, ou mesmo o próprio aluno provocou uma situação, a gente sempre pode até orientar o pai a levar o aluno embora. Como já aconteceu de eu fazer isso. Convidado a retirar. Eu sou convidado, eu convido a família a tirar o filho, porque senão ele pode perder o filho. Então já aconteceu isso. E eu não tenho problema nenhum em ver com uma situação de uma família que tem um filho problemático, pedir para o pai retirar ele da fronteira. Eu não tenho problema nenhum, porque eu ajo como se fosse o filho meu. Então, tira ele do meio. Leva para casa. Se ele não tem de ser médico, não vai ser. Agora, tem muitos pais, alguns, tá? Não muitos. Alguns pais que mandam o filho para longe porque o filho é problema em casa. Ele manda para ter uma folga. E o filho vai causar problema lá. Só que lá é difícil. Lá não é fácil. É uma linha de fronteira complicada. Você tá entendendo? Então tem que ter
tem que ter ética. Se o camarada é um cara que tem ética, que não fala da vida de ninguém, que não anda errado, que trabalha ou que estuda só mais que anda correto, não vai ter nada com ele. Mas se envolver com coisas do outro lado negro da história, vai acabar tendo problema. De um jeito ou de outro. Porque muita gente tem medo do Paraguai, porque fala muita coisa do Paraguai. Mas esquece de São Paulo, né? Então. Esquece que entra um carro de um Waze perdido numa favela e o camarada é sequestrado lá dentro. O povo é muito bom para falar mal do Brasil. Exato. Aliás, do Paraguai. Em especial o brasileiro. Fala que chega, cansa a língua. Mas não olha o rabo para trás e vê como é que é. Igual a gente tive em São Paulo, passamos na beira de uma favela, um cara andando em cima de uma moto, de longe, não sei se era, mas parecia ser uma arma, uma espingarda, um fuzil. Isso ninguém vê. Falar mal do Paraguai é muito fácil. O difícil é ser esse Paraguai no centro das Américas e subir o PIB 14% ao ano. O Paraguai nos últimos 7, 8 anos é o país que mais cresceu na América Latina. Isso ninguém enxerga. O Paraguai é tudo que se planta, colhe, dá e colhe. E tem um povo hospitaleiro, entendeu? O que você fala pra quem tá pensando em fazer medicina na Argentina ou no Paraguai? Por que a pessoa tem que escolher o Paraguai? Porque gosta. O Paraguai é a mesma coisa que está no Brasil. O argentino tem preconceito. O argentino tem inveja de brasileiro porque eles queriam ser os maiores da América. E não é. Nunca vai ser, nem tamanho de quantidade. A Argentina tem 40 milhões de habitantes, o Brasil tem 220. O Brasil produz de tudo. A Argentina tem lá suas limitações. Armamento, o Brasil produz aviões de combate, o Brasil produz petróleo, o Brasil produz... O Brasil, se o mundo fecha a porta, com 3 anos, a 5 anos, o Brasil vira autossustentável. Porque tem um povo bom também para trabalhar. Tem uma política complicada, mas tem um povo bom trabalhar. Tanto da direita como da esquerda. O Brasil é um país poderoso. E o Paraguai não podia ser diferente. Abriu as portas para nós. Hoje vocês estão aqui. Só na UCP tem essa quantidade de aluno que temos e sai daqui com seus diplomas. Esse semestre agora entregamos... Eu tô formando, daqui 30 dias. Entregou quase 400 diplomas. Fez entrega quase 400 diplomas de médico. E vai e é revalidado e faz mais médico, é revalida, é esse de revalidação simplificada, entendeu? Então, a UCP sempre preocupa com tudo. E a minha maior preocupação, eu ainda mais. Porque para falar bem de mim é pouco. Agora, fala mal de mim, nego, velho, vou te contar pra você. Fala demais. Nossa senhora. Mas não é só você, não. Nossa. Carlos, mas qual que é o desafio de administrar, digamos, a UCP, que era lá atrás, com 57 alunos, como você falou, e hoje eu tenho uma que equipe, você não consegue mais estar ali hoje tão eu tenho presente. Equipe. Hoje eu tenho uma equipe e ela foi individualizando através do LUT, que teve nessa coordenação de individualizando, embora muitas vezes eu não concordo com algumas coisas, mas eu sei que ele procurou fazer o melhor, porque se tivesse só aquele timinho pequeno, nós não tínhamos condições de estar com essa quantidade de gente. E aí poderia acontecer até outras coisas que acabavam atrapalhando o processo. Então, foi dividido muita coisa, né? Então, tem diretor para tudo quanto é lugar e etc. E todo mundo tem que dar conta do seu recado. Se não dá, infelizmente, não vai fazer parte no próximo semestre da UCP. Obrigado. E pronto, e tchau, obrigado. Mesma coisa doutores. A gente sempre se preocupa em pegar os melhores. Quando um aluno começa a reclamar de um doutor, quando o outro aluno da outra turma e da outra turma, que ele da classe, e ele é problemático, então não é os alunos que é problemático. Sim, uma coisa que eu acho muito legal também no final do semestre é que os alunos avaliam os professores. A gente tem lá aquela avaliação, né, para poder colocar em todos os sala de aula, como é que ele foi bem tratado, matéria. O aluno também tem a avaliação do doutor e ela é sigilosa. Né? Então a gente tem aquele parâmetro também. E a gente sabe de tudo. A gente sabe de tudo, como é que funciona, quem é quem na fila do pão. Se é um professor bom, esse aqui nós vamos ter que conversar com ele. Né? Agora, se é um professor que só deu problema o ano todo, aí não dá, né? A gente tenta fazer o melhor, mas depende dele. Na UCP, só não dá certo quem não quer. Como profissional, como professor, como docente, como prestador de serviço. Você está entendendo? Só não fica na UCP se for complicado. Se não, fica na UCP durante tempo. Nós temos funcionário vários funcionários de 7, 8 anos.
Entendeu? Vocês têm Então, muito isso de valorizar a pessoa que teve com vocês no sim. começo. Sim, temos. Eu me preocupo muito com isso. E eles também têm essa filosofia de quem está no começo participou, mas também não pode ser cachafá, né? Mau caráter. Se for, tchau.